Fala pessoal, beleza? Luciano aqui. Primeiramente agradecer a vocês, né, pelos 2.000 inscritos, né? E, conforme havia prometido, segue aqui. Isso aqui é uma série, né? Para quem não conhece, né, pessoal, toda a metodologia aqui, né, ou pelo menos a maior parte da metodologia que eu uso, vem desse cara aqui, né? Hal Brooks, tá? Então, o Brooks ele tem uma metodologia extremamente ampla, né, extremamente bem trabalhada. Ele tem 4 livros, tem 2 cursos, né, tem o curso grande e tem o Best Trades, né, que é uma espécie de resumo que ele fez ali para que iniciantes possam trabalhar, né. E dentro do Best Trades, né, ele vai trabalhar a reversão majoritária de tendência, que nada mais é do que a MTR, né, como sigla. Ele fala sobre rompimentos, tá? Que dentro da metodologia ali fica breakout. Ele vai falar sobre pullbacks curtos e rasos, né, que seria movimentações, né, dentro de tendências, né, buscar essas entradas em correções, né, com pequenas correções em lateralidades. E, né, ele acaba falando também sobre reversões, né. Então são capítulos, né, são 4 capítulos ali que o Brooks acaba trabalhando esses setups, né, esses padrões, esses contextos para iniciantes, para que eles busquem, né, esse tipo de operação. Ele fala que iniciante deveria buscar essas operações. E ele cita, né, que a MTR, né, por que a MTR seria o melhor padrão para que iniciantes busquem, né, trabalhar. Ele cita porque a MTR, apesar, né, do seu baixo índice de acerto, isso aqui dá para melhorar um pouco, né, se você lê bem o contexto, se você começa a entender um pouco melhor a movimentação do preço, se você começa a se ligar um pouco mais, você começa a melhorar um pouco essa probabilidade. Eu digo um pouco porque às vezes você tem que desistir do trade, porque às vezes ele não vai ser a reversão majoritária de tendência, né, vai ser uma reversão minoritária, mas ainda assim, né, acaba te pagando alguns bons pontos. Então é um setup realmente bem interessante. Nesse setup aqui o Brooks explica a ideia de escalada, né? Eu não vou falar sobre escalada, porque eu acho que para iniciante isso é uma cilada. Até porque iniciante acaba vendo, né, a ideia de escalar como fazer preço médio, corrigir a operação perdedora, e aí pode quebrar conta, porque não tem nenhuma reversão majoritária de tendência, virou uma lateralidade, teve continuidade a tendência aí, né? Já viu. Então, eu vou tentar também, né, gravar essa série de vídeos aí para vocês, conforme for tendo, né, mais inscritos no canal. E aí eu pego ali parte do meu final de semana ali, vou reler, né, e vou tentar trabalhar e esmiuçar com vocês a forma que eu vejo, né, a ideia de reversão majoritária de tendência. Beleza? Então, isso aqui é um agradecimento a vocês. É mais um arsenal, né, para vocês aí, dentro do trabalho, né, dentro do trabalho do dia a dia, nesse estudo, né, nessa lida toda. E eu trouxe uma tela aqui um pouco diferente, tá, da minha, para quem está operando, por exemplo, com um monitor ou operando direto no notebook, você não tem espaço para deixar às vezes muitas telas, ou deixa muitas telas e te incomoda, e aí você pode utilizar isso daqui. Isso daqui, pessoal, é algo que o Brooks demonstra no curso grande, tá? Que é você, por exemplo, pegar a 60, a média móvel de 20 dos 60 minutos, tá? Que hoje é possível a gente colocar ali no Profit de maneira fácil. Aqui é a média móvel de 20 do 15 minutos e aqui é a média móvel de 20 dos 5 minutos mesmo. Eu não vou trocar o time frame, tá? Vou deixar só isso daqui, não vou mudar mais nada. E aí a gente vai bater um papo e vai vendo o gráfico aqui, depois que eu explicar o rol, né, de itens que precisa para uma MTR, tá? Então, eu vou apagar aqui e aí a gente começa. Primeiramente, pessoal, o que é a MTR? A MTR, para mim, eu vejo a MTR assim como uma dança, né? Ela precisa de todo um ritual que o preço precisa fazer para que ela seja iniciada, tá? Então a MTR ela não começa do nada. Então, regras para a MTR. Então anotem isso daqui. Regra 1, né, para que haja uma MTR, você precisa de pelo menos, né, quanto mais melhor, pelo menos 20 barras, tá? Trabalhando abaixo da MM20, tá?
Essa daqui, como falei para vocês, é a MM20 dos 5 minutos. Essa aqui é a MM20 do 15, essa aqui é a MM20 do 60. Coloquei isso daqui para dar um exemplo para quem, né, não tem muito espaço. Já eu demonstro aqui como é que fica isso daqui também, caso vocês, né, não consigam fazer. Beleza. Eu preciso de pelo menos 20 barras, né, trabalhando, né, ficou trabalho abaixo da média móvel de 20. Então, para que eu tenha uma tendência, eu preciso disso daqui, ó. Por quê? Porque se eu vou ter uma reversão majoritária de tendência, eu preciso de uma tendência. Não pode ser uma lateralidade, onde tem, né, 10 barras abaixo da 20, aí vem passa 5 aqui, depois passa 7 aqui, né? Não pode ser isso daqui, tá? A média móvel de 20 aqui, por exemplo, entrecortando os preços, tá? Então isso daqui não é característica de MTR. Na MTR você vai ver a média móvel de 20 ou descendente, ou a média móvel de 20 ascendente. Preços trabalhando aqui, ó, abaixo da média móvel de 20, o preço pode cruzar 20 e começar a trabalhar acima, e aí eu tenho a possibilidade de uma MTR de venda, tá? Aqui, pessoal, dentro de MTR, a gente pode trabalhar muita coisa, né? Você tem que juntar conhecimentos. Então, a parte da aula, né, quando eu trabalho essa ideia de best trades para vocês, eu vou juntar praticamente tudo aquilo que eu li, né? Então, não vai ser assim, ah, MTR é isso. Não é tão simples assim, tá? Por isso que eu falei, como uma dança. Ó. Ela precisa de muitas coisas acontecendo para que ela seja iniciada, certo? Então, precisa inicialmente de pelo menos 20 barras trabalhando abaixo da média móvel de 20. Temos 20 barras aqui, ó, se eu esticar aqui, já consigo ver. Aqui eu tenho 37, né? Tem bem mais do que 20 barras, né? Tem 50 barras, tá? Falando sobre as médias, ó, essa daqui é a média móvel de 20 normal, 5 minutos. Essa daqui é a média móvel de 20 do 15 minutos. Se você não sabe fazer isso aqui, ó, basta você clicar 2 vezes. Você vem aqui, ó, utilizar tempo personalizado. Você marca aqui que você quer 15 minutos e que você quer a média móvel de 20 exponencial. Dá OK, pronto, tá feito. Aqui é a média móvel de 20, só que referente aos 60 minutos. E para que isso daqui? Para você entender que lá nos 60 minutos o preço também está trabalhando abaixo da média. Que lá no 15 minutos o preço também está trabalhando abaixo da média. E que aqui nos 5 minutos o preço está trabalhando abaixo da média. Eu não uso essa configuração, porque, né, eu já estudei muito tempo com aquela outra. E para mim, me localizar, para eu entender até mesmo outros tempos gráficos, né, depois de muito tempo estudando as mesmas médias, né, fica mais fácil de você se localizar. Mas para quem tem uma tela só e para quem está começando, ó, isso aqui é um cenário inclusive indicado pelo Brooks, tá? E aí eu vou exemplificar tudo só num gráfico, eu vou deixar dessa maneira aqui para a gente também se localizar, tá? Eu acho que com o tempo eu conseguiria me acostumar. Beleza. Então eu preciso de pelo menos 20 barras trabalhando abaixo da média móvel de 20. Depois eu preciso, para iniciar, para ter a possibilidade de uma MTR, eu preciso que tenha a quebra, tá, de uma linha de tendência. Então, eu tenho a possibilidade de puxar, por exemplo, aqui, ó, desse topo, né, esse topo aqui, topo 1, tá, com esse outro topo. E aqui ocorreu a quebra, ó, teve uma lateralidade, certo? E em determinado momento o preço conseguiu, né, ter 2 fechamentos acima da média móvel de 20, do time frame que eu estiver utilizando, dos 5 minutos, dos 60 minutos, do 15 minutos, não importa, pessoal, mas a regra é a mesma, você vai precisar de pelo menos 20 barras trabalhando abaixo da média móvel de 20 lá no 60, ou no 15, ou no diário, para que você possa considerar isso aqui, tá? Nos 5 minutos é mais fácil porque são muito mais barras, né? E aí, bem aqui, ó, a gente teve 2 barras trabalhando acima da média móvel de 20 dos 5 minutos, certo? A gente está analisando 5 minutos, então a 20 desse tempo aqui vai ser a nossa referência, tá? 2 barras completas trabalhando acima da média móvel de 20. Ou seja, a mínima da barra, pessoal, ela não pode vir aqui e tocar. Se ela vier aqui e tocar, não é gap de média, tá? Gap de média quer dizer espaço com a média, tá? Gap, a ideia de gap, né, porque da mínima dessa barra até a 20, ó, tem esse espaço. Da mínima dessa outra barra até a 20, tem esse espaço, tá? Beleza. Explicado o gap de média, precisa de uma tendência, precisa de uma quebra de uma linha de tendência, né? Teve a quebra da linha de tendência, como a gente fez aqui, ó. Posso deixar aqui marcada, né, aqui pelo próprio indicador. Teve quebra da linha de tendência, iniciou uma lateralidade, teve gap de média. O que é o gap de média, pessoal? Gap de média é um setup, nesse caso, de venda. Por quê? Porque o preço veio abaixo da 20, trabalhando por mais de 50 barras, e essa movimentação de alta é vista pelos vendidos como um desconto, que estavam tentando entrar nessa movimentação, que não vinha com uma correção muito ampla, apenas com correções laterais, e essa daqui foi a primeira correção. O primeiro desconto é um setup de venda. Como que o Brooks vende isso daqui?
na perda da mínima. Perdeu a mínima, né, das duas barras, gap de média, ele entra vendido, né, para buscar o último suspiro dos vendidos. Aí, né, inicia a possibilidade da MTR. Olha como ela é complicada. Olha como ela parece, como eu falei, ela parece uma dança. E às vezes, pessoal, ela não vem tão rápido, né? Às vezes ainda vai ter uma lateralidade muito ampla aqui, às vezes depois do gap de média, aí o preço vem e faz isso daqui, ó. Fez o gap de média, o preço vem e faz uma puxada, volta a subir, faz uma segunda puxada, volta a subir, faz uma terceira puxada, ele vem e faz uma wedge, que é um padrão de compra, tá? Ou ele faz uma wedge e depois faz um fundo duplo mais alto, que é um padrão de compra, né? Então você tem que associar as coisas. Ou ele vem, faz só um fundo duplo, que é um padrão de compra, né? Então você teve todo o contexto da dança antes, você teve a quebra da linha de tendência, você teve às vezes uma lateralidade iniciada, você teve aqui o gap de média, você teve a possibilidade da MTR. Quando iniciou a possibilidade da MTR, ainda pode ter vários setups de compra, tá? Então não necessariamente isso daqui vai ser de uma vez, tá? Então, como eu falei, esse setup ele tem 40% de possibilidade de acerto, tá? E aí agora eu vou trabalhar aqui no gráfico com vocês vários exemplos, certo? A gente vai sempre estar pensando dessa maneira aqui. Ah, e aqui agora, Luciano, tem possibilidade de MTR? Não, porque não tem tendência, né? Se você puxar aqui essa quantidade de barra, não chega a virar uma tendência, né? Não é uma tendência, é uma lateralidade, algumas barras acima da 20, tá? Então é fechamentos acima da 20, sem encostar nela, ela tem que estar ali, em tendência, né? Aqui, ó, tendência, movimentação forte, né? Beleza? Então, tranquilo. Acho que agora deu para a gente começar aqui a analisar o gráfico, né? Quebra da linha de tendência, gap de média, MTR, último suspiro dos vendidos, algum tipo de setup de compra, tá? Ao invés de você pensar que ó, teve uma boa movimentação de baixa, né? Isso aqui inclusive, né, é um micro canal, então volta a subir, ainda era provável que tivesse mais uma perna de baixa, pelo menos mais uma puxada, e veio, né? Por quê? Porque tinha boa pressão, né? Você consegue observar aqui que você tem 1, 2, 3, 4 boas barras de tendência, dava até para vender aqui, tá? Pensando num pouco de continuidade, aqui tinha um suporte, né? Beleza, pessoal, estamos aqui, né? Trabalhando a ideia de MTR. E aí, eu tenho aqui agora o último suspiro dos vendidos, depois o preço faz uma correção e volta a cair. Bem aqui, ó, eu tenho agora um fundo duplo. É um fundo duplo mais baixo, eu tenho aqui a tentativa de uma 2BR. Acima da 2BR, aqui, ó, quando rompe, eu posso tomar a posição. Pensando em quê? Numa reversão majoritária de tendência. Se vai vir ou não, é outra história. Mas a minha entrada, por exemplo, numa MTR, se você for entrar numa MTR, é isso. Você vai ter que encontrar um padrão de compra. Esse padrão ele pode ser uma wedge, pode ser uma bandeira final, né, pode ser uma bandeira de alta, né? Você vai ter que encontrar uma entrada, né? E aí você pode realizar sua entrada e aí esperar a reversão majoritária de tendência. O que seria? Seria esse movimento ser revertido por completo, né? Ele vir para cá, ó, ele virar uma tendência de alta, tá? Tem baixa probabilidade. Geralmente, quando você entra cedo, você troca, né? Menor probabilidade. Quando você entra mais tarde, você troca por um stop maior. Quanto mais tarde você entrar, ó, teu stop está aqui. Você entrou aqui em cima, teu stop está aqui. Você entrou aqui, teu stop está aqui. É porque você está buscando uma reversão, você está buscando um movimento amplo, então ele pode corrigir várias vezes aqui. Então esse é o trade que você vai ter que gerenciar. Tá? Esse é um trade gerenciável, ele é um trade de horas, né? De você estar ali na espera da continuidade da movimentação. Se você entrou cedo aqui, depois desse fundo duplo, né, com 2BR, a gente também, né, pode analisar isso daqui como uma possibilidade de wedge. Então vejam como você vai somando sempre, né? Não é só assim, olha, deu a MTR, eu vou entrar. Não, você espera um padrão confiável, né? Algo que você conheça. Então aqui eu tenho a possibilidade de quê? De uma wedge, né, como a gente acabou de traçar, ó. Eu tenho uma puxada, né, volta a subir, eu tenho uma segunda puxada, volta a subir, tem uma terceira puxada, tem uma reversão de 2 barras, posso tomar, né, aqui já é uma H2, né, aqui foi uma H1, certo? E aqui é uma H2, então aqui seria uma possibilidade de entrada, e essa daqui com stop aqui. Eu tenho um stop mais curto, porque eu visualizei todas essas possibilidades aqui, e aí eu posso estar entrando nessa movimentação. E aí o dia encerra, né?
E não quer dizer que isso daqui vá reverter. Como eu falei, é 40% de possibilidade, mas vejam que pagou até o final do dia, né? Entrei aqui, ó, no rompimento dessa barra, pullback, a estrutura mudou, certo? Tenho um topo mais alto, um fundo mais alto, tá? A regra de coloração muda, né, quando a gente tem a possibilidade de mudança de estrutura, tá? Então ela é baseada naquele marcador de topos e fundos, eu não coloquei ele aqui. E aí, mesmo se você entrasse aqui, né, nessa barra, você ainda assim pegaria algum lucro. Isso depois de você ter esperado tudo isso daqui acontecer. Se não for o primeiro a comprar aqui você estaria sendo o primeiro a comprar. Tem gatilho de compra, tá? Só que você só viu pressão dos vendidos. Então você estaria apostando, né, aqui. Aqui não, aqui tem algo familiar. Aqui tem quebra da LTB, tem gap de média, tem MTR, tem fundo duplo, tem wedge, tem algo familiar, tá? Então essa é a ideia. E aí, ó, vou trazer aqui o gráfico para o lado, para a gente ver o que aconteceu no dia seguinte. Teve uma reversão majoritária de tendência, pessoal? Não. Né? E aqui eu tenho uma outra possibilidade de uma reversão majoritária de tendência, né? Eu tenho uma boa tendência de baixa. Eu até tenho uma tendência, só que ela é uma tendência um pouco mais complexa, né? Por quê? Porque o preço toca na 20 e volta a descer, tá? Então, mas ele tem trabalhado abaixo da 20. Ó. A gente tem aqui 23 barras. E aí, ó, o preço vem tentar fazer de novo um gap de média. Aqui ele falha, por quê? Porque essa barra aqui tocou aqui, certo? Mas você observa também que a estrutura está mudando. Ela está deixando agora fundos mais altos, topos mais altos, né? E ela está mudando. E aí, mais para frente aqui, ó, o preço acaba conseguindo realizar a ideia completa do gap de média, que é aqui, ó. E aí poderia vir uma MTR, que seria o último suspiro dos vendidos, e essa MTR, ela não precisa vir aqui embaixo, né? Ela pode ser só isso daqui já, e o preço já voltar a subir, tá? Então, essa MTR, como que ela pode acontecer? Ela pode ser um fundo mais baixo do que a mínima da reversão majoritária de tendência. Ela pode vir mais baixo aqui e iniciar uma reversão majoritária de tendência, como aconteceu lá nos 60 minutos, né, do dólar, né, por esses dias, se vocês voltarem os vídeos atrás, né, foi uma das possibilidades de leitura, e ela aconteceu, né. Aqui ela poderia ter parado aqui onde parou, né, onde realmente parou, poderia ter parado aqui ao meio, poderia ter parado aqui em cima dessa POC, tá? Beleza. Essa daqui acabou sendo já, né, a possibilidade de reversão majoritária de tendência. Então você toma posição, né, na H1. Por quê? Porque isso aqui é a sua MTR, volta a subir, você compra. Voltou a subir, você pegaria assim ainda alguns pontos, tá? Reverteu? Também não. Olha como ela paga pontos, mas ela não apresentou até agora pra gente nenhuma reversão majoritária de tendência, tá? Eu peguei alguns dias um pouco mais afastados, justamente para a gente ter, né, essa possibilidade de estar trabalhando isso daqui. Aqui ó, ela veio trabalhando abaixo, tem só o gap, depois uma big barra de baixa, né, se você observar essa movimentação aqui, ó, ela é uma boa movimentação de baixa, né, 56 barras. Daqui até aqui, ó, eu tenho 25 barras. E aí, ó, finalmente eu tenho o preço, né, já tem quebra de linha de tendência. Aqui ele pega e faz já, né, a ideia do nosso gap de média. Se você observar essas duas barras aqui, elas não tocam a média móvel de 20. Aqui ela testa inicialmente, depois aqui ela rompe. Tem rompimento, tem gap, tem espacinho aqui aberto com essa movimentação. Beleza? Veio fazer, pessoal, a nossa MTR? Não. Só teve gap de média aí, já reverteu de uma vez. Agora virou uma tendência de alta isso daqui. Então ela não tem a obrigação também de cumprir essa ideia da MTR em si. Então você tem que entender que às vezes só essa pequena puxada aqui, ó, essa pequena L1 que teve aqui, nessa tentativa de baixo, o preço vir abaixo de barras, foi a MTR. E aí o preço já deslanchou, né, em uma movimentação forte de alta, tá? E aí ó, virou realmente uma tendência. Agora sim, eu posso pensar em ter um gap de média agora de barras abaixo da 20, um gap de média, uma MTR, para depois voltar a descer. Porque aqui ó, eu tenho quantas barras acima da 20? Eu tenho 29 barras, tem 2 horas e 25 minutos. Isso é reversão majoritária de tendência. Por quê? Porque essa tendência que era de baixa, ela reverteu para uma movimentação de alta. Mas vejam que tem todo um ritual antes para que você possa pensar nisso, tá? Beleza, agora a gente vai procurar uma reversão de movimentação para baixo. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de alta, certo?
como a gente acabou de ver aqui, eu tenho 35 barras, né, acima da média móvel de 20. Quando que eu posso estar pensando em vender, pessoal? É isso. Você não vai vender antes, nunca. De maneira alguma você vai vender antes. Para você pensar em vender, você tem que ter esse ritual cumprido, tá? Quando que você pode vender, Luciano? Ó, eu tenho aqui uma linha de tendência, certo? Liguei esse fundo com esse fundo e o preço foi subindo. Beleza, ele quebrou a linha de tendência. É a fase 1, ele pode só lateralizar. Beleza, ele quebrou a linha de tendência, ó, ele está apresentando o gap de média aqui agora para mim. Eu tenho esses dois fechamentos aqui, ó, completos, sem tocar a média móvel de 20, tá? A nossa média vermelha aqui, que é a que muda de coloração. Aqui eu sei que o preço está lá, ó, entrecortando a média móvel de 20 dos 60 minutos. E eu sei que também está cortando a média móvel de 20, tá? Então, estou deixando essas médias só para a gente ter um pouco mais de parâmetro aqui para analisar. Então, mas eu tenho aqui um gap de média e eu tenho uma subida. Essa subida foi revertida já com essa barra. Então, isso daqui pode ter sido a MTR já, tá? O preço, como falei, ele não tem a obrigação de subir tanto aqui, de fazer, por exemplo, ele pode fazer um topo duplo exato, ele pode fazer um topo duplo mais alto, e ele pode fazer um topo duplo mais baixo, que é o meu preferido. Por quê? Porque assim não demonstra, né, que os comprados estão com coragem, tá? Beleza, a gente viu agora a participação dos vendidos, ó, nessa movimentação. É justamente isso, né? A ideia de você esperar todo esse ritual é isso, ó. É uma clara tendência de alta. Você não quer ser o primeiro a vender. Você quer ver primeiro os vendidos apresentar a força, né? Fazer um gap de média, conseguir duas barras fechando abaixo da média móvel de 20. Depois ainda pode ter os comprados vendo isso daqui como uma promoção, né? O pullback que nunca vinha, tá? Durante toda essa tendência. E aí pode voltar a subir. E aí os vendidos, né, observar essa movimentação também agora como um preço promocional e entrar vendido um pouco mais pesado e ter a reversão majoritária de tendência, tá? E aí agora, Luciano, essa daqui teve uma reversão? Pô, essa daqui teve uma reversão legal, né? Você tem aqui, ó, gap de média, você tem aqui a MTR, e aí o preço começou a ir para uma movimentação de baixa. Quantos pontos pagou isso aqui? Quase 1000 pontos, já é uma movimentação bacana, né? Reverteu toda a tendência? Não, porque não chegou a vir, né, reverter aqui o fundo dessa movimentação. Pelo menos não de maneira imediata, né? Depois lateraliza aqui, ó. E depois com um pouco mais de tempo, né, acaba vindo testar aqui o fundo, né, dessa movimentação, tá? Veio até abaixo, tá? Aqui, agora a gente está de novo, né, pensando na possibilidade, ó, de ter uma reversão majoritária de tendência, só que agora para alta, né? Por quê? Ó, tem aqui agora 33 barras trabalhando abaixo da média móvel de 20, e aí o preço abre com um gap de alta. Esse gap de alta é nosso gap de média. É o dia seguinte, certo? Aqui, ó. Dia seguinte, gap de alta, gap de média. Eu tinha uma tendência de baixa, tinha 33 barras trabalhando abaixo da média móvel de 20. Eu tenho gap de média, claro que eu tenho a quebra da linha de tendência, né? Se você traçar aqui uma linha de tendência, você vai ver que teve a quebra da linha de tendência, tem o gap de média, e aí eu posso ter a MTR, que seria o último suspiro dos vendidos, para depois ter uma reversão de alta. E aí a gente vai ver o que aconteceu aqui depois, ó. Gap de média na abertura, a MTR foi essa movimentação aqui, quando volta a subir a tomada de posição, né? E aí, ó, como vocês podem ver, tivemos, né, uma reversão majoritária de tendência, ó, 1.600 pontos, tá? Isso daqui, pessoal, é mais contexto do que o trade em si, e o contexto, né, é quem manda, né? Porque se é um contexto, por exemplo, de alta, que me gera a familiaridade com a movimentação de alta, né, eu estou a favor dessa movimentação, né? Eu não estou contra. O que mais que você poderia ter observado aqui, Luciano? Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é familiar já para vocês, para quem acompanha o canal faz mais tempo? Isso daqui é um all-wedge. Esse pavio aqui, ele te diz alguma coisa? Mais de 50% disso daqui, ó, é uma barra verde. Esse pavio, essa barra tentou romper. Isso aqui é um falso rompimento. Isso daqui armadilhou alguns comprados, né? E quando comprados, né, geralmente comprado não vendido, né, no caso, quando os vendidos são armadilhados, né, na tentativa de rompimento, quando tem um rompimento para cima, né, eles acabam estopando, isso acelera a movimentação, né? Aí você tem vendidos armadilhados. A saída de um vendido é uma compra, então quando o book fica com muitos vendidos armadilhados, e muitos vendidos armadilhados são muitas compras no book, né, que é a recompra dele para o mercado voltar para o 0 a 0, você vê às vezes boas barras de tendência, barras que parecem vácuo, né?
E aí agora, de novo, pessoal, a gente vai de novo para a mesma coisa. Né? É um ciclo infinito. De novo, agora você está vendo aqui que é uma clara tendência de alta. Quantas barras aqui a gente está trabalhando acima da 20? 30 barras. Né? Pode até ser um stop seu, um stop móvel, né? Uma referência a algum fechamento abaixo da 20. E aí, ó, quando que eu tenho, né, a possibilidade de gap de média? A gente tem a possibilidade de gap de média com essas duas barras aqui, ó. Tem duas barras completas. Eu preciso de duas barras que não toquem a média móvel de 20. Beleza, tenho aqui duas barras. Teve mais uma movimentação de alta. Eu penso nessa movimentação de alta como sendo a MTR, o último suspiro agora dos comprados para uma reversão majoritária de tendência de venda. Né? Por quê? Porque eu estava acima da média móvel de 20. Tá? E aí, ó, a gente vai vendo o que aconteceu. Teve reversão? Não. Né? Abriu de novo com gap de alta. E aqui, tem alguma coisa? Teve uma reversão majoritária de tendência aqui? Não teve, pessoal. Não teve nem tendência aqui de baixo. Né? O preço estava mais lateral do que qualquer coisa, ó, 13 barras. Né? Mas mais em lateralidade do que em tendência. A tendência é isso aqui, ó, movimentação para cima. Gaps abertos, né? Correções curtas e rasas, tá aqui. Aí é outro capítulo. Aí aqui outro dia, né? Gapzão de alta. Né? Quantas barras a gente está aqui trabalhando acima? 26 barras. Certo? Acima da média móvel de 20. Então eu tenho uma tendência, certo? A gente tem tendência, tem gatilho, boa movimentação. Beleza. Quando que eu tenho, né, o gap de média? Quando eu tenho a quebra da linha de tendência. Então tem quebra da linha de tendência. Tenho aqui uma LTA, possibilidade de ligar uma LTA. Quando que eu tenho gap de média? Quando eu tenho duas barras completas trabalhando abaixo de 20. Gap de média é um setup de compra nesse contexto. Brooks compraria aqui, né? Para quê? Para pegar esse último suspiro dos comprados. Por que, né, essa ideia dessa compra? Aqui até que não, né? Diria que ele não compraria essa movimentação aqui. Por quê? Porque aqui, ó, mudou a pressão. Né? É sempre interessante você rever, né, os vídeos lá. Como vocês estão observando, ó, uma barra de tendência, 2, 3, 4 barras de tendência. Pronto, eu tenho um micro canal aqui, ó, estabelecido. As mínimas são cada vez mais baixas, os fechamentos são mais baixos, as máximas não vêm acima das máximas anteriores. Tá? Então eu tenho aqui um micro canal. O que eu espero daqui? Uma segunda perna. Pelo menos isso. Né? Eu já tenho um micro canal. Então eu espero que isso daqui migre para um canal estreito, a duas barras de correção, volta, retomada. Uma barra de correção, retomada. Tá? Aqui pela pressão, né, não seria realmente a pensar numa compra. Né? Porque poderia subir no máximo 3 barras aqui e voltar a cair. Por quê? Porque aqui é um micro canal migra para canal estreito. Tá? É o que mais acontece. Então você trabalha com o que mais acontece. E aí, ó, a sua MTR foi só isso aqui. Não conseguiu nem fazer um retorno a 20. Depois, né, na perda da mínima, você tem aqui algumas possibilidades de vender. Né? Travou aqui na MM20 dos 60 minutos. Tá? É legal você ter isso daqui, se você não tiver espaço para ter muita tela, porque aqui, ó, você sabe que o preço lá nos 60 minutos está chegando na 20. Né? E aí é interessante você ter, né, essa observação a longo prazo, como que o preço se comporta, né, lá nos 60 minutos, quando ele chega na 20. Eu, particularmente, prefiro ter ali os 60 minutos aberto, tá? Já faço isso há mais tempo. Para mim é mais benéfico, tá? Virou, pessoal, uma tendência forte de baixo, isso aqui, ó, depois da trabalha abaixo da 20, ó, 17 barras, 18 barras, não. Tá? Então, não considero, não tenho o que fazer, eu não tive uma boa tendência de baixa para eu pensar agora no MTR de alta. Tá? Então, aqui o preço está um zigue-zague, aquilo que eu falei, não é para a gente uma tendência. Ah, isso aqui é um gap de média? Não. Né? Isso aqui não era uma tendência, né, pessoal? Isso aqui é uma movimentação mais lateral, 15 barras, 17 barras, sejam criteriosos, né? Pelo menos 20 barras ali, mais barras, beleza. Então isso aqui, já que é uma reversão majoritária de tendência, minimamente você tem que ter a tendência. Essa é a parte 1. Sem a tendência, né, não existe nada. Aqui é uma tendência, pessoal. Vamos contar aqui quantas barras. 19 barras. Não deu, né? Mas se, né, a gente pensa nisso daqui como uma possibilidade, porque foi uma movimentação de alta forte, foi uma movimentação direcional, aqui seria o quê? Um gap de média. A volta do preço subir, né? Gap de média já desde a abertura, né? Claro, tá aqui, ó, já barra, 2 barras completas abaixo da 20. Ele volta a subir, já que isso daqui é um setup de compra. A pressão de compra era boa dessa vez, ó, era mais fácil voltar a subir, porque você só tem o gap, né, aqui. E aí ele volta a subir. Isso daqui seria a sua MTR, sua reversão majoritária de tendência, de uma movimentação de baixa. Vamos ver se aconteceu? Né? Não. Né? E outra coisa, né, como eu falei,
nem sempre ela vai vir de maneira direta. Às vezes você vai buscar razões para vender por outros fatores. Como assim outros fatores, Luciano? Ó, o que é isso daqui? É uma wedge. Wedge não é um padrão de venda? Né? Então faria sentido você vender alto aqui, né, numa L1 ou numa L2, tá? Para você pegar essa possibilidade de movimentação. E aí, reverteu depois? Né? Olha quanto tempo você ia ter que ficar posicionado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Não, aqui provavelmente você estopou, né? Não reverteu. Tá? É um setup que tem 40% de possibilidade de chance. A gente também não chegou, aqui a gente deu uma forçada, né? Porque daqui a aqui a gente tinha 18 barras, né? Acima completas da 20, né? Então, mas não vai dar certo sempre. Você tem que saber disso. Mesmo que tivesse 25 barras, teve um gap de média aqui, é obrigatório reverter? Não, pode subir ainda bem mais, né? Como a gente está vendo aqui agora. Aqui, pessoal, é uma movimentação clara, né? Pelo gap, né, acaba gerando aqui algumas boas barras, aqui alguns fechamentos acima da 20. Aqui eu tenho só uma barra, que ele tenta reverter, não consegue, tá? Só que aqui é uma movimentação mais lateral, né? E aí, sendo criterioso, o que você quer? Você quer uma tendência. E você não está tendo, né? Aqui é uma lateralidade, ó, uma grande lateralidade. O preço corta 20 para cima, para cima, para baixo, tá? E aí a gente vai ter que esperar agora outra tendência. Aqui a gente tem, né? Claramente uma tendência agora. Aqui tá fácil, né? 54 barras, aqui trabalhando acima da 20. Então, quando que eu posso pensar em vender? Quando eu tiver, né? Sempre os mesmos critérios. Quando eu tiver a quebra de uma linha de tendência, eu posso traçar uma linha de tendência. Quando que eu tive a quebra da linha de tendência? Quando eu tive esses dois fechamentos aqui, ó, acabou sendo no gap para o dia seguinte. A primeira retomada de alta, né, quando tiver, por exemplo, uma L1, seria o pensamento da ideia da MTR, né, que seria o último suspiro dos comprados para uma reversão majoritária de tendência. E aí a gente vai ver o que aconteceu aqui, né? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, ele só deu essa possibilidade aqui. Ó. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Acho que assim vocês conseguem observar um pouco melhor. Aqui, ó. Aqui a gente só teve, ó, mínima, ó, mínima mais baixa, né? Não tem nem H1 aqui, ó, tá? Primeiro H1 aqui, ó. Então a entrada na compra seria aqui pensando que na continuidade, na possibilidade da MTR, né, de uma movimentação de alta, né, que seja, ela pode parar aqui onde ela quiser, pode fazer nova máxima, mas que depois revertesse nessa movimentação, tá? Como falei, o gap de média ele gera um setup de compra na retomada da movimentação de alta. Retomou? Não retomou nada. Isso aqui já virou, né, de uma vez, já fez só o gap de média, né, e a MTR foi quase nada, e aí, ó, realmente tivemos aqui, ó, uma reversão, né, majoritária de tendência. Agora, depois de toda essa movimentação aqui, ó, a gente já pode estar de novo procurando o quê? A quebra dessa linha de tendência, o nosso gap de média, a nossa MTR, né, o último suspiro agora dos vendidos para ter uma reversão majoritária de tendência de alta, tá? E aí a gente vai rolando o gráfico aqui, ó, para ver se tivemos ou não, né, um gap de média. Isso aqui, pessoal, é fazer backtest. É algo que você vai ter que fazer no seu gráfico. Só você ver o vídeo, né, não é o suficiente. Você tem que comprovar isso daqui. Isso daqui tem que partir de você, tá? Quando que eu tenho dois fechamentos completos, Luciano, aqui acima da 20? Eu não tenho, tá? Não tenho. Não teve aqui dois fechamentos completos acima da 20. Quando que eu tive agora dois fechamentos completos aqui acima da média móvel de 20? Aqui, tá? Essas duas barras estão completamente sem tocar a média móvel de 20, né? Por nem um tris, tá? Aí essa movimentação aqui, ó, seria a nossa possibilidade de quê? De MTR. E MTR pode ser um fundo mais baixo, pode ser um fundo duplo, para depois iniciar o quê? Uma reversão majoritária de tendência. Vamos ver o que aconteceu? Reverteu? Não. Pagou só alguns pontos. Quando que você pensa em entrar, né? Quando te fizer algo que faça sentido, né? Teve gap de média? Teve. O que você está tendo aqui agora? Você teria que quebrar a LTB. Por quê? Porque é uma linha de tendência de baixa. O que você poderia ligar aqui? Você poderia ligar uma wedge, né, que está se afunilando. Ó. Deixa eu ligar linhas aqui, porque com essa daqui que o mouse corre, né, não fica muito legal para vocês observarem. Mas ó, eu tenho agora uma wedge, né, tenho aqui, né,
uma L1, tenho aqui uma L2, aqui eu tenho uma barra já de tendência, tenho um gatilho, e aí eu tinha a possibilidade de entrar nesse trade aqui pensando nisso daqui como sendo uma reversão majoritária de tendência. E aí, reverteu? Pelo que a gente viu ali, não, né? Mantendo o stop aqui embaixo, vamos ver, provavelmente aqui a gente seria estopado. Foi estopado, tá vendo? Então nem sempre a reversão majoritária de tendência vai ocorrer. Eu gosto muito de usar isso daqui com possibilidade de tempos maiores, né? Para pensar, opa, um tempo maior ali tá mais fácil dessa reversão agora acontecer, faz sentido essa reversão majoritária de tendência acontecer. Por exemplo, um tempo maior ocorreu uma wedge no diário, ou eu tenho um fundo duplo no diário, ou eu tenho um fundo duplo ali no 60, uma movimentação mais ampla, né? Você vai juntando as coisas, não é simplesmente só isso daqui. Aqui a gente está demonstrando, eu estou olhando, falando com vocês sem saber o que vai acontecer. É só para demonstrar a ideia do estudo, tá? Aqui mais uma vez, ó, tendência de baixo, né? Muitas barras trabalhando só abaixo da média móvel de 20, né? Você não está vendo fechamentos aqui cruzando a média móvel de 20, então é uma tendência. Quando que eu tenho, né, a possibilidade de estar pensando em comprar? Só depois que eu tiver a quebra da linha de tendência, tiver a gap de média, para eu pensar em comprar. Se você seguir isso, olha quantos problemas você evita, né? Porque ó, aqui você não pode pensar em comprar. Por quê? Porque não teve gap de média. Então você sai, né, de pelo menos uma leva de problema, né? Que você fica, vai reverter, vai reverter, vai reverter. E não reverte nunca, né? 80% das reversões falham, tá? Beleza. Onde que eu tenho gap de média agora, Luciano? Vamos dar um zoom aqui para a gente dar uma olhada. Aqui eu tenho só uma barra, né? Então não chega a ser nosso gap de média, eu tenho gap de média de uma barra. Mas o Brooks fala para a gente ver duas barras, né, acima da média móvel de 20. Então, aqui, né, tá as nossas duas barras acima da média móvel de 20, né, essas duas aqui, as duas primeiras. Pode ver que ela não toca a média móvel de 20, aqui só tem uma, né, a outra aqui está tocando aqui a média móvel de 20. Aqui, né, se ela não tivesse tocado, seria até uma MTR mais tranquila, né, por quê? Porque depois, né, dela, ela veio e fez uma movimentação de correção, né, seria a possibilidade da MTR, e aí depois, né, a possibilidade de uma reversão majoritária de tendência. Né. Vamos ver o que aconteceu dessa vez. Né. Fez uma boa movimentação de alta, ó, como a gente conversou, pagou alguns pontos, né, ó, 930 pontos, são bons pontos. Depois ele faz aqui um topo duplo, ó, e volta de novo para a movimentação de baixa. Não teve a reversão majoritária de tendência, mas vejam aquela ideia. Ela pagou alguns bons pontos. A ideia em questão é você entender que quando tem todo esse ritual, pelo menos começa a ter uma probabilidade melhor, né, dos comprados estarem participando do mercado. Você viu ali o gap de média acontecer. Se você entra na movimentação, pelo menos agora, você já está vendo fundos mais altos, né, você já tem mais fatores para você estar buscando. Tá? E aí, de novo, né, mais tendência de baixa. Né? Volta aqui para uma movimentação de baixa, quantas barras aqui? 29 barras abaixo da média móvel de 20. E aí, ó, aqui a gente tem a nossa possibilidade de novo, mais uma vez, né, a gente viu de novo a presença dos comprados, ó, colocando duas barras completas acima da média móvel de 20. E aí ele faz uma movimentação de baixa, tomada de posição, né? Aqui é o seu gap de média, aqui é a sua MTR, né? O preço veio, fez um fundo mais alto, tomada de posição, você entrou aqui, ao que parece foi notícia, né, porque uma movimentação muito rápida, né, muito forte, já uma movimentação de quase 1000 pontos nos 5 minutos nesse dia, e aí depois fundo mais alto, e aí virou uma movimentação real de alta, né. Aqui, né, teve uma reversão majoritária de tendência, né. Ó, vocês podem ver que ela gerou, né, uma boa movimentação de alta, tá? Aqui já está mais difícil, né? Entre cruza 20, apesar dele não vir muito abaixo dela. Aqui lateralidade, né, pessoal? Tá, aqui dá para você observar que está cruzando, né, a média móvel de 20. Como falei, a gente precisa de tendência. Ah, aqui eu vou usar isso daqui. Não, pessoal, você não teve tendência. Você tem que seguir regra, tá? Aqui, não. Tá, aqui. Vamos ver quantas barras a gente tem aqui acima da 20. 22 barras, beleza. Legal. Tenho aqui, né, a possibilidade agora do gap de média, tem duas barras fechando abaixo da 20 e já gerou, né, uma movimentação
de baixa forte, ó, 1.250 pontos. Né? Já gerou uma movimentação muito forte. Vamos ver se essa movimentação vai ter continuidade, né? Porque aqui já gerou, né, o gap de média, isso daqui que seria a sua MTR. Gap de média não teve subida, a subida é agora. Então essa aqui seria a sua movimentação de gap de média, essa subida toda. Quando começasse a reverter, né, buscando razões, por exemplo, para que essa movimentação se revertesse, né, você ia procurar aqui, por exemplo, topo duplo, você ia procurar aqui possibilidade de wedge, né, wedge com topo duplo, tá? O que é isso daqui, pessoal? Micro topo duplo, né, barras juntas ali já, né, aqui fazendo esse paralelo, né, micro topo praticamente igual, e aí ele sobe mais ainda, né? E aí, claro, né, que se você estaria nessa movimentação esperando uma reversão majoritária de tendência, aqui já complicou, né, e agora já está fazendo nova máxima, né. Deixa eu ver aqui, aqui é uma movimentação mais lateral, muita movimentação lateral, e como eu falei, a gente quer uma tendência. Você tem que ter uma tendência para você pensar na MTR. Então não vai ser todo dia que você vai ter a ideia assim, ah, hoje vai ter MTR. Não. Tem que ter uma tendência. Né? Sem uma tendência, não tem uma MTR. Aqui. Beleza, aqui formou uma tendência. Ó. Gap de baixa. Né? Como tivemos agora, né, por esses dias. Preço abre com gap de baixa, aí começa a montar uma estrutura de alta e vai embora. Né? Tá? Aqui temos. Né? O preço está aqui acima da 20, ó. Trabalhou aqui acima da 20, né, por mais de 50 barras. Aqui seria a nossa possibilidade de gap de média. Isso daqui é a nossa possibilidade de MTR. E aqui não veio, né, a reversão, como vocês estão vendo. Né, veio um gap de alta para o dia seguinte. Tá? Aqui eu não falei nada, né, porque você está vendo aqui que é uma movimentação de lateralidade. Né, big up, big down. Né, o preço vem próximo da mínima, vem próximo da máxima, corrige, então não é, né, claro, uma tendência, né, uma lateralidade. Aqui, né, temos uma tendência de baixa, uma lateralidade, continuidade de tendência de baixa, mais de 30 barras, fechando abaixo da média móvel de 20. O preço vem acima da média móvel de 20. Ó. Temos aqui o gap de média. A MTR pode ter sido só essas duas barras nessa pausa, né, nessa perna de alta. Aqui também, ó, outro ponto legal de você observar a pressão, mínimas. Tá? Não vem abaixo de mínimas anteriores, máximas sempre acima das máximas anteriores. O que é isso daqui, pessoal? É um microcanal. Primeira correção de microcanal é o que? Canal estreito, né? Possibilidade maior. E continuidade da alta. Tá? Então aqui seria aquela possibilidade que nesse gap de média aqui, ó, talvez realmente não viesse uma correção muito profunda. Por conta de quê? Por conta da pressão impressa, né, pelas barras anteriores. Tá? E aí aqui, né, seria o fim dessa primeira perna, né, e aqui iniciaria um canal estreito. E aí a gente dá uma olhada aqui no que aconteceu. E tivemos, né, uma reversão, sim, né, majoritária de tendência. Né, 1.700 pontos de alta. Aqui uma boa movimentação de alta, né, mas depois, né, dá para ver já que esse gap de média aqui, né, se converteu em uma lateralidade. Né. Você pode ver que está tendo big up, big down, né, o preço volta para próximo das máximas, né, então é característica de lateralidade. E um dia bem brabo, né, bem lateral, um lateral indeciso. Né. Tem dias que são assim, né, pessoal, você tem que entender, não é nem todo dia, né, um dia tranquilo. Esses dias aqui são dias terríveis, né, dia de triângulo expandido. Ó. O preço monta uma estrutura de alta, chega na estrutura de alta, né, no topo do triângulo expandido, reverte de novo. Esses dias são os dias mais complexos, né, de se operar. Aqui temos tendência, né, dá para ver preço aqui bem claro, trabalhando abaixo das médias. Quando que eu posso estar pensando em comprar, Luciano? Só depois que você tiver a quebra de uma linha de tendência, tiver um gap de média, tiver a possibilidade de MTR ou não, você vai ver como é que foi a pressão dessa movimentação de alta. Aqui, ó, gap de média. A gente não sabe o que vai ter ali na frente. A gente sabe que isso daqui é um gap de média. Tá? A gente sabe que teve, né, dois fechamentos aqui acima da 20. O que a gente pensa? Que essa movimentação aqui,
por exemplo, é uma venda, né, porque você vai vender. Por que essa você vai vender? Porque essa você não tem, né, dessa vez aqui, ó, aquilo que você viu naquela outra. Você não tem agora, né, 1, 2, 3, 4 boas barras com boa pressão, para depois haver a correção, né, e você, né, para nem ter praticamente a correção, né. Isso aqui não tem como essa barra aqui sozinha migrar para um canal estreito. É porque as duas barras seguintes a ela foram dois dojis, né. Então, vejam como é diferente, né, a movimentação. Não dá para você, por exemplo, padronizar algo. Você analisa barra a barra para você pensar na possibilidade da movimentação, tá? Movimentação distinta, né, veio de lateralidade, uma barra sozinha, doji, doji. E aí aqui embaixo ó, seria a nossa possibilidade de quê? De MTR. Reversão majoritária de tendência. Beleza. A gente está vendo essa movimentação aqui, ó. O que eu poderia estar fazendo, né? Eu tô procurando agora alguma razão para comprar. O que é isso daqui, pessoal? É uma wedge. Beleza, eu tenho uma wedge. Então posso tomar a posição aqui, né? Stop pode estar até aqui embaixo. Se stopar aqui, é porque poderia ter esse rompimento, mantém a estrutura de baixo, é melhor sair mesmo. Aí ele faz fundo mais alto, aqui era uma H1, aqui é uma H2. H2 é uma entrada mais segura, né? O Brooks sempre fala. E aí, ó, vamos ver o que aconteceu, se reverteu, se caiu, né? A gente não sabe o que vai vir. Se você entrou aqui na H2 ou na H1, pagou alguns pontos, 710 pontos. Se você entrou aqui mais baixo, um pouco, pagou quase 900 pontos. Mas depois, pessoal, reverteu? Não. Né? Você está vendo aqui que não reverteu. Quando que você pode comprar de novo, né? Para a gente finalizar, que eu acho que agora já está... Acredito que vocês já tenham conseguido pegar o espírito da coisa. Quando tiver a quebra de uma linha de tendência, quando tiver um gap de média. Por quê? Porque agora, de novo, a gente está a mais de 26 barras abaixo da média móvel de 20. Vamos lá, mais uma vez, ver se vai vingar essa daqui, né? Essa daqui, ó, teve só uma barra aqui de novo. Quantas barras a gente precisa? De 2. Né? Porque às vezes o preço faz só uma barra lá e já volta com tudo, então são 2. Brooks falou que são 2, então são 2. Quando que a gente tem as duas? Aqui. 2 barras completas sem que as mínimas das barras toquem em MM20, tá? A metodologia quem desenvolveu não foi a gente, então a gente não muda as coisas, a gente segue aquilo, certo? E aí, ó, teve agora, né? Temos aqui a nossa movimentação, nosso gap de média. Então agora a correção, né? Por exemplo, essa movimentação de baixa seria a nossa possibilidade de MTR, podendo ter, né, fundos mais baixos, né, se ela viesse aqui abaixo. E aí a gente vai analisar o que veio depois. Né? Isso aqui é MTR, entrada por H1, entrada por H2, entrada por H3, né? E aí, ó, teve o quê? Uma reversão, né, majoritária de tendência. Não preciso nem voltar tanto para você observar isso. Tá? Mas teve o gap de média, no dia seguinte abriu com gap de alta, né, fez uma movimentação da MTR, né, que é o último suspiro dos vendidos, e depois, né, reverteu lindamente essa movimentação. Certo? Então, de novo, né, pessoal, só para retomar. A gente falou aqui, né, sobre reversão, tá, majoritária. Reversão majoritária de tendência, faltou o tio ali, tá? Quando que a gente pode começar a pensar, né, Luciano, numa reversão majoritária de tendência? Pelo menos 20 barras trabalhando acima ou abaixo da MM20, certo? Você precisa disso. Se você não tem isso, você não tem nem por que tá pensando que vai ter uma reversão majoritária de tendência, porque você não tem tendência, tá? Então, 20, 24, mais de 20, né? Seja criterioso, pense em 20 pelo menos, tá? Eu sigo o padrão de pelo menos 20, tá? Beleza. A gente tem aqui a ideia de pelo menos 20 barras. Depois que eu tenho uma tendência, o que a gente precisa? De uma quebra de linha de tendência, certo? Quebra da linha de tendência. Para quê? Porque às vezes o preço vem se movendo, né, dentro de uma linha de tendência. Ó, você tem uma linha de tendência de alta. Tá aqui para fazer bem. Tem aqui uma linha de tendência de alta, certo? Vou até usar esse próprio gráfico aqui, ó. Tem a quebra de uma linha de tendência de alta, mas aí, às vezes eu não tive as 20 barras, então faz sentido ainda. E às vezes eu tenho só uma movimentação, ele quebra a linha de tendência, o que ele faz depois? Ele só lateraliza, tá? Para depois voltar a subir, certo? Então precisa de ter alguns critérios. Quebra da linha de tendência. Depois eu preciso do
gap de média. Lembrando, o gap de média ele é, pessoal, um setup de venda quando o preço vem, né, abaixo da média móvel de 20, né, se ele estava aqui, ó, trabalhando abaixo da média móvel de 20. Ele chega acima da média móvel de 20, ele acaba sendo um setup de venda, porque a MTR seria o último suspiro, né, dos vendidos. Se o preço está trabalhando aqui, ó, acima da média móvel de 20, quando o preço vem abaixo, o gap de média é um setup de compra. Por quê? Porque a ideia é que agora seja um último suspiro dos comprados. Faça a MTR para cima, um topo duplo mais alto, topo duplo mais baixo, e depois, né, a reversão majoritária de tendência. Tá? Tranquilo? Então, gap de média, ele vai ter um de compra e vai ter um de venda. O gap de média ele é um setup. Tá? Aí analisa a pressão, de como que o preço chegou nesse gap de média, como que as barras chegaram. Não é simples, não dá para automatizar essa ideia de pensamento. Por quê? Porque o desenho das barras, como que o preço chega, muda, né, a ideia do gap de média. Às vezes nem vai ter o MTR. Por quê? Porque o gap de média, quando o preço chegou a realizar o gap de média, ele já chegou com tanta pressão que já viraria só canal estreito, ou mesmo ele já está no modo rompimento e já segue embora, né? Então, analisar, né, lembrar disso aqui, ó. Isso aqui é essencial, analisar as barras, tá? Afinal de contas é price action, né? Você está analisando barra a barra. Aqui o micro canal, coisa linda, né? Depois do gap de média, aí sim, né, a possibilidade de quê? Da reversão majoritária de tendência, né, que seria o último suspiro de um dos lados, né, depois de uma forte tendência de baixa. Olha isso aqui, ó, forte tendência de baixa, né, o preço vai lá, ó, faz o gap de média, né, trabalha ali rompendo a 20, tem as duas barras, aí ele faz um último suspiro dos vendidos, faz às vezes uma wedge, né, aqui, ó, faz um fundo duplo, daí ele pega e reverte, faz uma reversão majoritária de tendência. O preço vinha lá, ó, uma tendência de alta, tranquilo, né, fez 3 puxadas, olha que interessante, ó, fez 3 puxadas, né, quebra a linha de tendência, faz um gap de média, faz uma MTR às vezes com topo bem baixo, uma reversão majoritária de tendência, tá? Então, para MTR acontecer, né, ela tem todo esse ritual para que isso possa acontecer. E ela também não precisa acontecer de uma vez. Ela pode ainda aqui, ó, fazer, ó, um topo triplo, outra wedge, né, de novo, topo duplo, e aí depois reverter lá para o dia seguinte. Tá? Então, entendam que não é um setup rápido, é um setup que requer toda essa estrutura montada, pelo menos as 20 barras, a quebra da linha de tendência, o gap de média. Depois de tudo isso daí, aí que você vai procurar ou o setup de compra, para você ter uma entrada mais segura e baixa, ou o setup de venda. Né? Se é um MTR de queda, né, você vai procurar para o setup de venda, você vai procurar para um topo duplo, topo triplo, por uma wedge, né, por uma final flag. Tá? Então você vai estar buscando algum padrão de venda ali que possa te favorecer. Tá? Beleza, pessoal? Então a ideia era essa, né? Acabei mostrando bastante gráfico aqui para vocês. Esse exercício que vocês me viram fazer aqui é interessante que vocês refaçam, né? Isso daqui a longo prazo, permaneçam fazendo, né, esse backtest, para quê? Para que você ganhe parâmetro. Justamente disso daqui, ó. E que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um microcanal, né? E o que que voltou? Voltou como microcanal, né? Acaba tendo uma volta em V essa movimentação. Por quê? Porque a mesma pressão que subiu é uma pressão muito próxima que desceu, ó. Você só vê uma barra de alta retomada, mais 4 barras, ó, tendência. Mais 2 barras aqui, retomada. O que é isso daqui? É um canal estreito. Ele volta em microcanal, migra para um canal estreito, né, e a pressão de alta que teve acabou voltando também, né, praticamente tão forte quanto. Tá? Beleza? Então, deem atenção à composição das barras. Né? Vamos ver se a gente acha só mais um aqui. Ó. Aqui. Né, dá para ver que é uma tendência de baixa. Então, quando a gente tiver o gap de média, a gente pensa na possibilidade da MTR. E ó, aqui a gente já está analisando as barras, né, como a gente conversou. Essa subida foi uma subida fácil? Ó, é uma barra de alta, 2 de baixa, 2 de alta, uma de baixa, um doji, né, uma barra externa, uma barra interna, né? É uma loucura. Né? Não é uma movimentação de forte pressão. Tá? O X da questão é essa. Se essa movimentação aqui, até que acontecesse, por exemplo, ó, o gap de média está aqui. Ó. Essas 2 barras completas. Né? Aqui, ó. Aqui, ou mesmo aqui, né? Aqui tem um tiquinho, né? Aqui dá para ver que também ainda não tocou. Mas beleza, está aqui o gap de média, está aqui a MTR, está aqui o gap de média. Essa movimentação ela chegou confusa.
certo? Se ela tivesse chegado assim, ó, né? Tivesse chegado assim, talvez nem tivesse MTR. Era isso aqui só, uma correçãozinha lateral, né, e ir embora, tá? Mas chegou confusa, vamos ver o que rolou aqui depois. Beleza, tivemos aqui depois, né, do nosso gap de média, a nossa MTR, né, uma reversão majoritária de tendência, né, nossa possibilidade, o último suspiro dos vendidos, e aí, ó, você teve a possibilidade de tomar posição aqui, tomar posição aqui, tomar posição aqui, né, pensando numa reversão majoritária de tendência. O stop correto dessa movimentação seria aqui, né, porque se ainda assim poderia vir, né, aqui bem baixo, chegar próximo de pegar teu stop. Vamos ver se reverteu ou não. No dia seguinte abriu com gapzão e o stop foi acionado, né? Então, não dá certo sempre, né? Nada no mercado dá certo sempre. Quem dera tivesse, né, o dá certo sempre. E aqui de novo, né, teve preço trabalhando abaixo da 20, ó, 25 barras, gap de média, volta a subir, MTR, né, volta a descer, último suspiro dos vendidos, fundo duplo, ó. É uma estrutura de compra, né, um fundo duplo, fundo mais alto, né, e aí a partir do fundo duplo, né, você pode estar tomando a sua posição. E aí é trade para você ficar posicionado por hora, né? E essa daqui acabou revertendo, né? Inclusive para o dia seguinte, beleza? Então, era isso, pessoal. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Se ficar alguma dúvida, né, pode perguntar aí nos comentários. Aí, quando possível, eu sempre respondo a todo mundo, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado pelos 2.000 inscritos aí. Espero que o canal consiga ajudar vocês, auxiliar nas estruturações, né, das operações de vocês. E valeu. Forte abraço. Até mais.